Queridos filhos e filhas, neste santuário, no coração de Curitiba para todo o Brasil, 1º de setembro, e nós somos chamados, não só hoje, mas durante todo o mês, nos debruçarmos sobre a palavra. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. A palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Mês da palavra de Deus. E neste mês, também celebramos, como obra evangelizar, esta grande graça de olhar, se aproximar e experimentar Jesus Cristo nas suas santas chagas. Venha derramar teu sangue redentor, Senhor. Venha derramar o teu sangue redentor, curar nossas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Por tuas chagas de amor, por tuas chagas de amor. Filhos queridos, que mês privilegiado, que mês abençoado. E hoje, ainda lembrando que nós temos o mês de tão grande intercessor da obra, na palavra, nós temos o mês de São Pio de Pietreutina. Então o mês é cheio de graças, eu diria uma chuva de bênçãos sobre todos nós. A liturgia, o evangelho, não podia ser melhor. Jesus está à margem do lago, mar da Galileia para alguns, lago de Genezaré, não importa. Jesus está lá. E é impressionante que Lucas nos diz algo que tem tudo a ver com o que celebramos. A multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra. Veja que coisa forte. A multidão acorria, se movimentavam, se aglomeravam para ouvir a palavra de Jesus. Palavra de autoridade, palavra de libertação, palavra boa notícia, evangelho. Portanto, meus irmãos, somos chamados a exatamente isso, compreender que Deus tem uma palavra a nos oferecer. E é este o mês, deixar que a palavra de Deus e fazer com que a palavra de Deus reúna multidões e multidões e multidões. Aqui estamos nós. Uma palavra que tanto precisamos nas nossas lutas diárias. Era tanta gente, e Jesus não tinha outro recurso a não ser, pegou tinha barcas paradas. É impressionante isso. Barcas que não estavam pescando. Por que Lucas diz paradas? Sem uso, sem utilidade.
Não tinha porquê. Jesus dá um sentido. Ele entra na barca, se distancia para que o povo pudesse vir mais na praia, para que ele se fizesse melhor ouvir, melhor visto, para que as pessoas pudessem vê-lo melhor. E Jesus continua a pregar. Meus irmãos, é verdade que nem sempre as pregações são eficazes, mas o anúncio da palavra, indiferente da pregação, ela é uma semente lançada, já dizia Jesus. Você lança e não vê o efeito imediato, mas é lançada a palavra de Deus. Impressionante que logo depois, uma das barcas pertencia a Simão e pediu para se afastar um pouco. Ensinava a multidão. Depois de anunciar a palavra, toma uma atitude. Pelo que entendemos, Simão ainda não era discípulo de Jesus. Não. Porque aqui foi, segundo Lucas, foi este o chamado de Simão Pedro. Mas Jesus estava lá. Pedro escutou a palavra. É impressionante, porque é como que se Lucas estivesse nos dizendo que o fruto daquela pregação foi a conversão de Pedro. Repito, é impressionante. Raciocinem comigo, imaginem comigo. Jesus chega a uns pescadores desconhecidos, não eram discípulos de Jesus. Naquele momento, Jesus começa a pregar. A multidão aumenta. Ele se vale, empresta a barca de Pedro. Ah, se Pedro soubesse como sua vida seria transformada. Que empréstimo bem feito. Que presença mais ilustre aquele que subia na sua barca. Impressionante se pensar isso. Que logo depois, Jesus diz: Pedro, lance a rede. Segundo Lucas, é o primeiro encontro deles. Lance a rede. Pedro está desiludido com ele mesmo, não é com Jesus. Jesus ainda lhe é um forasteiro. Está desiludido com ele mesmo, como pescador, porque ele diz: Senhor, nós passamos a noite inteira pescando e não tivemos nenhum resultado. Ele estava desiludido com ele. Quantas vezes a gente está desiludido, e não é com Deus, desiludido com a gente. Eu faço e nada. Quantas vezes a gente está desiludido, que a gente diz: meu Deus, as coisas parecem que na minha vida só vai para trás. Meu Deus, olha, minhas redes estão vazias, meu barco está parado. Minha vida não progride na vida sentimental, não progride na vida econômica, não progride na família, está tudo meio estagnado, e a gente acaba se frustrando. Pena que as pessoas, primeira coisa, tadinho de Deus. Quem que é o primeiro que a gente culpa? Deus. Escuto no rádio direto isso, e na verdade a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, das circunstâncias, não necessariamente só nossa, das circunstâncias, das condições, da crise que vivemos, ou de consequência ainda de erros que fazemos. Sim, porque tudo é causa e efeito. Às vezes o que eu estou sofrendo hoje, não é que eu fiz ontem, eu fiz anteontem e já esqueci o que eu fiz. A gente tem uma memória curta, principalmente quando é para se auto-justificar. Pois bem, mas olha a palavra, que eu comecei o sermão, e Lucas começou o evangelho.
Qual foi a palavra de Simão? Mestre, nós trabalhamos a noite inteira, mas nada pescamos. Em atenção à tua palavra, vamos lançar a rede. Veja, a gente pensa, não é só a palavra, aquela hora, lancem as redes. Aquela palavra que ele ouviu, aquele momento anterior. Por que que Pedro deu valor a Jesus? Porque enquanto Jesus falava, a multidão se aglomerava, eles estavam lá meio desiludidos, mas a voz do Senhor estava entrando, e certamente aquela palavra provocou nele: esse aí fala diferente. Pedro não tinha outras razões, não era discípulo de Jesus. Meus irmãos, se ele teve razões para buscar, quanto mais eu e você. Às vezes na vida, e isso Hebreus capítulo 11, fé, a gente tem que falar, tem tudo para estar errado, mas em respeito a Deus, eu vou fazer o certo. Tem hora na vida que a gente tem que caminhar no escuro, sem enxergar, como que cegos, confiando no Senhor. Tem hora na tua vida e na minha, que a nossa razão vai dizer, faz assim. Eu vou usar uma palavra, intuição, para você entender, mas não é intuição, fé, tem que nos fazer agir diferente. Porque nós não agimos, a fé, ela também é intuitiva, mas ela é um ato. Então tem muitas vezes na tua vida, que se você colocar na ponta do lápis, se você colocar na balança, você vai dizer assim, chega. É nessa hora, em respeito à tua palavra. Hoje nós estamos abrindo também de São Pio de Pietreutina. No final eu vou anunciar uma peregrinação, ano que vem, em outubro, eu volto a São Pio. É meu desejo e meu coração. Volto a São Pio e Medjugorje, nunca fui. E volto a São Pio para buscar bênçãos para os associados e uma lembrancinha para todos vocês. Mas São Pio foi um homem que teve momentos na vida, quem já assistiu a vida de São Pio, que é mês de setembro, São Pio teve momentos na vida, que tudo na vida dele, os confrades contra, não vou fazer comentário aqui, me dá vontade, mas não vou. A igreja contra, Roma contra, mandavam, coitado desse homem, não tinha paz nem para rezar missa, implicavam com esse homem. Se ele atendia a confissão, é porque atendia a confissão, era demais. Se ele rezava a missa, verdade, proibir até o horário de missa dele, proibir até ele de rezar publicamente, tinha que rezar numa capela privada. Se as pessoas doavam dinheiro para esse homem, que era para construir o hospital dos pobres, brigaram com ele. Esse homem teve que caminhar às cegas da consolação, e seguir Deus. Não é fácil, gente. Palavra. Por isso que você escuta isso aqui, ó. Em respeito à tua palavra, vou lançar a rede. E a pesca foi milagrosa. Que isso valha para nós. Eu conto essas histórias e interpreto dessa forma no tempo que me permite. Nós estamos em pleno horário político, porque senão eu falaria, no mínimo até emendar a missa das 4h30, porque o evangelho de hoje é lindo demais, Em respeito à tua palavra lançaremos, e a pesca foi milagrosa. Quando nós temos coragem de agir em Deus, a tua pesca é milagrosa. O teu casamento é um milagre, tua família é um milagre, meu sacerdócio é um milagre.
quando a gente age impulsionado por Deus. Meus irmãos, diante daquilo, Pedro se lança aos pés, se rendeu à palavra, e pela palavra se torna apóstolo. Logo depois Lucas descreve que Jesus chamou: não tenhas medo, Pedro, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Levaram as barcas para a margem, deixaram tudo, seguiram Jesus. Quem? O Senhor das Santas Chagas. Veja que presente de Deus. Eu falei do Knalt, avançar, neste mês, e eu quero com vocês. Tenho sim uma outra ida e vinda. Eu tive que voltar para a estrada. Me cansa, viu? Não pensa não. Eu falei que a Covid não era boa, mas uma coisa tinha me dado, poder ficar aqui. Mas agora eu tenho que ir, tenho que voltar. A obra precisa, é pela obra. Mas mês de setembro, praticamente eu estou um mês inteiro aqui. Um outro dia que não estou. Então o que nós somos convidados este mês? E a palavra é para você, para mim. Em águas mais profundas, avance na palavra. Em águas mais profundas, avance em Jesus das Santas Chagas. Nesse encontro, o que Pedro fez hoje, façamos nós durante o mês inteiro, olhando para o Cristo nas suas santas chagas, dolorosas e gloriosas. Amém.